Eu, antes de passar também à projeção aqui da minha apresentação, gostaria apenas de referir que foi realmente um desafio construí-la de forma a que não fosse mais uma apresentação de legislação, de que o peso da legislação, dos termos técnicos, do que já foi falado, tudo o que já foi falado até então. Então, esta apresentação, este webinar, irá ter uma forma mais holística dos aspectos práticos que vão realmente importar aqui na operacionalização da facturação eletrónica nos contratos públicos. Realmente os pontos que nós vamos abordar por leve, não vamos esmiuçar de forma muito precisa cada um dos pontos, mas vamos passar um bocadinho de forma muito transversal em cada um deles. E relativamente ao enquadramento legal, eu hoje em dia, quando falo com grande parte das entidades adjudicantes, e não só, o tecido empresarial também, os operadores económicos, a faturação eletrónica, e eu usei um termo muito interessante para o webinar, que foi o bicho da faturação eletrónica, porque foi assim que já me foi descrito. E achei realmente interessantíssimo. Mas este processo de facturação eletrónica ainda levanta muita confusão, muitas dúvidas, mas afinal porquê é que temos que implementar, de que forma é que temos que o fazer, que requisitos é que temos que garantir? É algo que ainda não está explícito, nem é transparente para muitas das nossas entidades e muitos dos nossos fornecedores. Ora, eu aqui quero fazer um enquadramento, um timeline da facturação eletrónica um pouco diferente do que já foi feito até à data, e que eu tenho visto noutros webinars, noutras formações, e eu aqui quero contextualizar um bocadinho como é que surge a facturação eletrónica. A visão da facturação eletrónica surge em 2010, entre 2012 e 2013 ela vai ser definida pela Comunidade Europeia como uma prioridade, algo que realmente tem que ser feito para que haja aqui também, que se baixe as barreiras transfronteiriças que existiam até à data, que se fomente a própria adjudicação eletrónica. Então, em 2014 vai surgir uma decisão, a grande decisão que vai impactar em todos os Estados-membros da União Europeia. No ponto de vista nacional, o legislador português faz a transposição em 2017, com grande impacto na contratação pública, porque dado aquele prazo que as entidades e os fornecedores têm para se adaptar a nível de sistemas de linguagem à facturação eletrónica, ela entra em vigor em 2019 para as grandes empresas. Ou seja, a facturação eletrónica já está realmente em vigor. Eu considero, eu por vezes quando falo com entidades adjudicantes, isto é como o prazo da apresentação de propostas. A partir do momento que o procedimento fica a receber propostas, qualquer fornecedor ou interessado ou convidado pode submetê-las. Se houver uma prorrogação do prazo, o prazo ainda está a decorrer, ele foi prorrogado. E a facturação eletrónica é exatamente a mesma coisa, ela já está a decorrer, ela já está em vigor. Decorreu foi uma prorrogação para que as pequenas, médias e microempresas e até mesmo entidades adjudicantes pudessem se adaptar e adaptar todos os sistemas e tudo o que fosse necessário para esta mudança que decorre das exigências tecnológicas e das exigências legais. Então, faço este timeline, comecei só com datas, porque cada uma destas datas, a visão, a decisão, a transposição, tudo isto logicamente que foi acompanhado por um decreto-lei, ou uma diretiva, ou uma portaria, que vamos mais à frente ver. Ora, a visão, seguindo aqui a ordem deste timeline,
A visão para a facturação eletrónica surge em 2010, quando a Comissão Europeia faz uma comunicação que foi decisiva para que se começasse a olhar para os benefícios económicos e sociais de uma sociedade digital, e a partir daqui é definido um target, uma meta para uma Europa que em 2020 fosse uma Europa com um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, e isto só seria possível se todos os Estados-membros adotassem práticas digitais, não é? Passassem a ser uma sociedade mais digital. Entre 2012 e 2013 realmente foi dada prioridade à facturação eletrónica. Existem aqui três tempos que vão ajudar a fomentar e a criar aqui também as bases para a implementação da facturação eletrónica, que são as conclusões que foram feitas em julho de 2012 e em outubro de 2013, por isso é que ela foi dada prioridade entre estes 2 anos, onde começou-se a traçar uma linha de medidas que deveriam ser implementadas e desenvolvidas para que atingíssemos um maior desenvolvimento quanto ao comércio eletrónico, transfronteiriço e à própria modernização das administrações públicas. Este é o grande enfoque, ou seja, o grande objetivo da facturação eletrónica é também incutir a modernização nas administrações públicas dos Estados-membros. E Portugal não foi exceção e acabou por fazer a transposição da diretiva para que atingisse também este fim. Ora, logicamente que esta visão que foi definida veio acompanhada de alguns cuidados, não é? De alguns alertas. Porquê? A Comunidade Europeia tinha a perfeita noção da fragmentação que existia no mercado, porque cada Estado-membro tinha as suas regras, cada sistema tinha a sua linguagem, e no âmbito da facturação eletrónica seria extremamente importante se o ambiente, a linguagem entre todos estes sistemas que envolvem a facturação eletrónica fosse a mesma, ou seja, que houvesse uma padronização das normas e que fosse promovido também um ambiente técnico muito claro e que as soluções fossem abertas e interoperáveis entre si. E isto obriga aqui a um compromisso entre todos os Estados-membros para que estas normas técnicas comuns fossem implementadas da melhor forma em âmbito nacional, logicamente. Então, estas normas comuns que falamos ali atrás levam-nos à normalização da faturação eletrónica. Esta normalização tem como objetivo, foca-se na interoperabilidade, que irá permitir que as informações sejam apresentadas e processadas de um modo coerente entre diferentes sistemas, independentemente da sua tecnologia, da sua aplicação ou plataforma e até mesmo do país em que se encontra. Por isso, isto é importantíssimo, porque deixaram realmente de haver fronteiras. Então, a normalização da facturação eletrónica realmente requer aqui interoperabilidade, ou seja, uma linguagem comum, não é? Fazendo aqui um breve contexto do que é interoperabilidade, acaba por ser a capacidade que o sistema irá ter para trabalhar com outros de forma espontânea, ou seja, se todos utilizarem a mesma linguagem que é atingida através da padronização, independentemente se nós temos um determinado sistema, aquela informação irá ser sempre lida e processada da mesma forma.
Então, esta interoperabilidade será baseada sempre em padrões e protocolos já existentes e que são o resultado da constante inovação tecnológica que temos vindo a sentir nas últimas décadas. Importância. Bem, é notória a importância. A interoperabilidade irá permitir a interligação de produtos, de serviços, de diferentes empresas em qualquer parte do mundo, conforme já dito, e irá melhorar exponencialmente o ecossistema digital em que nós estamos todos aqui envolvidos. Então podemos dizer que a normalização da faturação eletrónica inclui também a capacidade de interoperar no âmbito da faturação eletrónica em 3 níveis distintos. Isto está previsto na legislação, tanto na diretiva como também nas várias portarias que depois na legislação conexa nacional foi aqui também definido. É a capacidade de interoperar do ponto de vista semântico, que é o próprio conteúdo da fatura ou dos documentos fiscalmente relevantes, a nível de forma, ou seja, a própria linguagem que é utilizada, que é a chamada, em termos mais técnicos, a sintaxe, e o próprio método de transmissão da fatura eletrónica e da informação associada à mesma. Então, aqui podemos mesmo dizer que a interoperabilidade é o conceito-chave para o sucesso da facturação eletrónica. É preciso que as soluções, a informação, o sistema, tudo seja interoperável. Esta interoperabilidade vai garantir e vai promover uma rápida comunicação entre sistemas, compradores e fornecedores. Ora, no timeline visto anteriormente, nós verificamos que a decisão de implementação da facturação eletrónica surge em 2014 através da Diretiva 55. Ora, esta decisão faz parte de um processo que foi definido, de um objetivo que foi definido como modernização da administração pública, conforme já dito anteriormente. Então há realmente esta vontade, através deste decreto-lei, o decreto-lei de 2014/55, há uma vontade de facilitar e incentivar a utilização das faturas eletrónicas nos contratos públicos. Ora, a publicação da diretiva vem efetivar isto tudo e tudo muda. Tudo muda da forma como a própria fatura é vista. A fatura, por definição, de acordo com as diretivas, com o que foi definido na Diretiva 55, a própria fatura eletrónica tem um novo conceito, acaba por ser aquela que foi emitida, transmitida e recebida num formato eletrónico, estruturado e que fosse permitido o seu processamento também de forma automática e eletrónica. O grande desafio começa realmente aqui, com a implementação desta transposição e a implementação do todo da diretiva no âmbito da faturação eletrónica. Mas esta diretiva não vem só, ela vem acompanhada de fortes recomendações e orientações para os Estados-membros. E é aqui que eu peço a vossa especial atenção, algo que eu também tive aqui a validar ao longo dos últimos meses, o porquê de não se falar sobre estas recomendações e orientações feitas para os Estados-membros. Porque o grande objetivo é que a faturação eletrónica seja corretamente implementada, que haja realmente uma normalização da faturação eletrónica. Então, há realmente aqui uma recomendação ou preocupação, não é, da comunidade europeia, onde, e eu fui buscar esta recomendação à diretiva, onde está explícito lá o seguinte:
Os Estados-membros deverão ter em conta as necessidades das pequenas e médias empresas e das autoridades e entidades adjudicantes de pequena dimensão e proporcionar o apoio necessário a todas as autoridades e entidades adjudicantes e a todos os fornecedores para que a nova norma europeia sobre a facturação eletrónica possa ser utilizada. Além disso, deverão ser previstas ações de formação especialmente destinadas às pequenas e médias empresas. Ora, é notório a preocupação que a comunidade europeia tem relativamente aos pequenos fornecedores. É notória aqui a preocupação sobre o impacto também económico que a implementação destas exigências tecnológicas e legais irá ter nos pequenos fornecedores. Ora, então aqui o que é que ganha, o que é que se pode ter em conta? A comunicação. A comunicação, peço desculpa, falhou aqui um slide, a comunicação para os fornecedores. Ora, a facturação eletrónica desta forma é vista sim como um processo de transformação digital, sem dúvida nenhuma. Porque é que é um processo de transformação digital? Porque as entidades adjudicantes vão ter que integrar sistemas, integrar EDI, ou solução de facturação, ou financeira, vão ter que integrar com a gestão documental, vão ter que integrar provavelmente com a plataforma eletrónica de contratação pública. E mais à frente vamos também ver que será necessário alguns destes sistemas também integrarem com o portal Base.gov para comunicar os dados das facturas no âmbito da execução de contratos. Ora, isto é muito trabalho, é preciso planear, é preciso clarificar e é preciso definir muito bem quais são as regras que as entidades devem implementar. Então, claramente que sim, que é visto como um processo de transformação digital. Aliás, a Comissão até propõe um caminho para a década digital. A Comissão tem como objetivo que até 2030 todos os Estados-membros tenham efetuado a transformação digital, impulsionando assim a relação comercial e o e-procurement business to government. Não esquecendo também aqui o fomento do comércio transfronteiriço. Isto é de grande relevância. As principais vantagens têm sido falado ao longo do tempo, nos últimos anos. As vantagens da facturação eletrónica é realmente a redução de custos, a celeridade nos pagamentos, as relações comerciais, o fomento no comércio transfronteiriço, acima de tudo também agora a redução da pegada ecológica, tanto se fala nos critérios ambientais, é preciso aqui também terem atenção a esta redução de pegada ecológica e tudo isto acaba por fazer um aumento de produtividade e eficiência dentro das organizações, sejam privadas, sejam públicas. Ora, para garantir que a facturação eletrónica seja bem implementada, é necessário então conhecer o posicionamento e alinhamento das medidas do governo, identificar fatores de sucesso e de risco, conhecer os prazos legais para cada um dos grupos de stakeholders, correto? De forma que eles possam dar cumprimento à legislação, estabelecer um plano e cronograma para a sua organização, realizar o onboarding e uma boa comunicação,
para que possam depois proceder à sua operacionalização e de forma regular proceder à apreciação e avaliação das medidas e sistemas adotados. Isto é muito importante. Não basta só escolher um EDI, integrar os sistemas, começar a comunicar todos os dados que são legalmente exigidos e depois não fazer um acompanhamento ou uma monitorização deste processo que foi adotado, de forma a poder identificar aqui áreas de melhorias, porque tudo pode ser melhorado, não é? É preciso também avaliar se as escolhas que a entidade adjudicante fez estão a impactar de forma negativa junto da sua bolsa de fornecedores. Não é? E se houver, e se realmente estas medidas forem impactantes de forma negativa, é preciso implementar medidas que venham a mitigar este impacto negativo. Então, é necessário também, para a boa implementação, dentro do seu contexto organizacional, analisar, identificar e avaliar todo este processo de transformação. O quê? Analisar, identificar e avaliar. As pessoas e o mindset, as pessoas são um dos fatores essenciais para o sucesso de um projeto. E o mindset de cada uma delas tem que ser trabalhado para que haja o sucesso do todo. É preciso avaliar as ferramentas que temos disponíveis, os processos que temos adotados e analisar se há necessidade ou não de proceder a uma reengenharia de processos, porque esta desmaterialização ou esta dita transformação digital vai obrigar a que se mude muitos dos processos e a forma de trabalhar e de utilizar os sistemas adotados até então. Porquê? O que é que a facturação eletrónica vem aqui pedir? Uma automatização das tarefas que são feitas. E esta automatização das tarefas que são feitas obriga a uma integração entre todos os sistemas que fazem parte do ecossistema da contratação pública, conforme já dito anteriormente. Ora, conceber um plano de ação é também necessário no contexto organizacional, não só para as entidades públicas, mas também para os operadores económicos. Nós temos que ter um género de checklist, ou seja, eu tenho que escolher, eu já sei a legislação, pelo menos um breve contexto do que é que do que me é pedido, então agora na minha lista o que é que eu tenho que cumprir? Tenho que escolher um parceiro EDI, check. Tenho que validar se este parceiro EDI o meu RP cumpre os requisitos de facturação relativamente ao módulo de facturação que ele tem implementado. É necessário preparar sistemas, promover a integração e ativar a ligação entre emissor e receptor. E isto dá muito trabalho. É preciso comunicar a escolha do EDI à bolsa de fornecedores. Isto é importantíssimo. Eu já vou focar mais à frente porque é que a comunicação da escolha de um EDI à bolsa de fornecedores, aos vossos fornecedores, é fundamental. Caso os fornecedores forneçam ou as próprias entidades adjudicantes venham a fornecer outras entidades adjudicantes que utilizem o EDI da ESPAP, o FE-AP da ESPAP, é necessário fazer o onboarding fornecedor para que possam proceder a um envio nos termos das faturas nos termos legalmente exigidos. É necessário, se estiverem perante a situação ou se forem uma entidade que também emite faturas, é necessário também proceder à aquisição do selo eletrónico para facturação, para a assinatura de facturas eletrónicas, que passa a ser obrigatório a partir de 1 de janeiro de 2023. Agora, vocês questionam o seguinte, então, mas é preciso assinar também as facturas que são enviadas via EDI?
a partir de 1 de janeiro, qualquer fatura eletrónica, ou seja, enviada por meios eletrónicos, deve estar assinada com recurso a uma assinatura digital qualificada e vamos ver também mais à frente quais as tipologias de assinaturas qualificadas que são possíveis serem utilizadas neste contexto. Não é? Ora, neste plano de ação, porque eu acredito muito na comunicação entre os próprios departamentos, o departamento de aprovisionamento, compras e o financeiro, porque todos têm impacto neste ecossistema da facturação eletrónica. É necessário também atualizar as peças do procedimento. Tenho visto com muita regularidade que as peças concursadas ainda não se encontram, grande parte delas ainda não se encontram adaptadas à facturação eletrónica. Ora, se não decorrer uma prorrogação da facturação eletrónica a partir de 1 de janeiro de 2023, todos estão obrigados, médias, pequenas empresas, micro e entidades adjudicantes, e é preciso acautelar este aspecto nas peças concursais, adicionando um artigo único e exclusivamente para a facturação eletrónica, informando qual é o parceiro ID utilizado, quais são as regras ou os elementos que devem constar das facturas e os modos de pagamento, logicamente. Ora, a partir do momento que vocês adicionam este artigo nas peças concursais, o concorrente, ao apresentar a sua proposta, está a apresentar também um documento que se chama o anexo 1, onde, através do anexo 1, se está a vincular ao constante caderno de encargos e tudo o que constam das peças concursais. Ou seja, há aqui um caminho, há realmente aqui questões que têm que ser salvaguardadas e que têm que ser trabalhadas, independentemente se vai ser prorrogado ou não a facturação eletrónica. Eu penso que já podem dar este passo, até mesmo para que possam depois analisar e fazer a tal verificação dos constrangimentos que podem surgir, e isso só se pode verificar se estiver implementado. Logicamente, se implementarem e correr tudo bem, fantástico, vamos só simplesmente melhorando alguns pormenores. Se não correr tudo bem desde o início, mais vale que se façam agora, que ainda tem este prazo, não é, até janeiro, para poder mitigar alguma situação que não possam controlar, do que deixar chegar a janeiro e depois não haver volta a dar. Ora, algo que eu também costumo sugerir sempre é que seja criado um manual de faturação eletrónica, ou seja, com a definição do ciclo e das responsabilidades de cada departamento interveniente no processo, mas também não só para consumo interno, este manual de faturação eletrónica. Eu acho pertinente que também se faça um breve manual de faturação eletrónica para os fornecedores. Para que vocês possam enviar numa comunicação ou até mesmo disponibilizar nas redes sociais da organização indicação do que é que, quais são as diligências que o operador económico que vos fornece tem que tomar no âmbito da facturação eletrónica. E aqui, como último ponto, tenho conceber um plano também para a comunicação da fatura eletrónica ao portal base, que atualmente só é possível ou através da plataforma eletrónica de contratação pública, se a plataforma em uso pela entidade adjudicante o suportar, não é? Suportar a comunicação da fatura, ou então manualmente, mas para isso também a Cláudia Guerreiro irá se juntar a nós para falar um bocadinho sobre isso e esclarecer muitas dúvidas que têm surgido neste âmbito.
Eu ainda há pouco estava a falar sobre a tal preocupação da comunidade europeia relativamente aos esclarecimentos e à formação aos operadores económicos, com especial enfoque nos pequenos fornecedores. Ora, os fornecedores, em âmbito geral, qualquer pessoa que esteja informada, esclarecida e preparada tende a aceitar melhor determinados ou novos processos, não é? Novas regras que tenham que implementar. E o poder da comunicação na implementação da facturação eletrónica é realmente tremendo. Porquê? Porque vai clarificar os fornecedores. Os fornecedores tendem a aceitar novas medidas se os procedimentos a adotar forem comunicados de forma clara e coerente. Ou seja, façam uma comunicação aberta, onde no site da vossa entidade, imaginem, uma autarquia local, pode no site da sua entidade, com certeza tem um menu de contratação pública transparência, pode adicionar um submenu onde lá vai apresentar toda a informação sobre a facturação eletrónica na sua organização. Qual o EDI, os elementos das facturas que devem constar e quais são os fornecedores que estão dispensados de envio de fatura via EDI. Isto era importantíssimo. Porquê? Eu, se começar a trabalhar ou se sei que vou começar a trabalhar com uma entidade adjudicante, vou ao site dela ver o que é que ela já implementou no âmbito da facturação eletrónica. Se nada constar lá, logicamente que de forma proativa posso lhe enviar um e-mail e dizer assim, olha, vou começar a trabalhar convosco, diga-me qual é que é o EDI que está a utilizar para que eu possa, com algum tempo, solicitar a ativação da ligação do meu EDI com o seu EDI. Vocês estão a ver o poder da comunicação. A comunicação promove capacitação e pacificação das medidas a adotar. Isto é de extrema importância. Eu dou-vos um exemplo. E com certeza encontram-se aqui entidades que ou estão vinculadas à ESPAP ou fizeram uma adesão voluntária no EDI da ESPAP. Ora, o tal exemplo de comunicação aos fornecedores ou à bolsa, tanto os que já trabalham convosco, mas os que ainda irão trabalhar convosco, se introduzirem uma comunicação no website ou se enviarem um e-mail também com um comunicado quanto aos passos a dar para estarem aptos à facturação eletrónica, logicamente que eles ficarão o processo será muito mais ágil, porque nem todos os fornecedores têm destreza e têm tecnológica e têm informação suficiente para saber quais são os passos a dar para estarem aptos à facturação eletrónica, e isto seria importantíssimo, uma informação importantíssima a fornecer à vossa bolsa de fornecedores, até porque o onboarding de fornecedores da ESPAP ainda demora algum tempo, porque necessitam fazer uma sequência de passos no ambiente de testes, até serem aprovados pela ESPAP a passar para uma fase de produção, para um ambiente de produção, está bem? Ora, então vamos falar aqui, já falamos sobre algumas questões que eu achei que eram relevantes e que não têm sido dado muito destaque, mas vamos falar então sobre a transposição do decreto, da diretiva. A transposição foi feita pelo legislador português através do Decreto-Lei 111, onde realmente alterou o Código dos Contratos Públicos no que concerne a facturação eletrónica. Ora,
já todos têm a noção que é o artigo 299b do CCP que vai definir aqui o modelo e o âmbito da facturação e como ela será implementada nos contratos públicos. Eu faço aqui um breve apanhado do número 1, número 12, o número 3 e o número 5 deste artigo, que eu acho que tem realmente aqui mais relevância, porque o número 1 vai definir o âmbito da aplicação e quais os elementos a constar nas facturas. O número 2 vai define aqui qual é a exceção da obrigatoriedade da facturação eletrónica, que são os contratos ditos secretos ou reservados. Vai definir também, e não só, já vamos ver a seguir, define também o modelo da fatura, é definido aqui através do número 3, o número 3 também vai consagrar as normas estritas em matéria de proteção dos elementos e de dados, não é? E será definido no número 5 os termos da regulamentação dos aspectos complementares da fatura eletrónica, que vai até remeter para os membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças. E não só. Ora, o âmbito da aplicação, conforme já foi visto ao longo destes últimos 3 anos, o âmbito da aplicação é definido no número 1 do artigo 299b, ou seja, no âmbito da execução dos contratos públicos, os co-contratantes são obrigados a emitir faturas eletrónicas e aqui não há questão. Depois podem ver no artigo 2º e no artigo 30º a definição de co-contratantes para que possam ver se realmente possam aqui confirmar se estão obrigados ou não. Ora, a exceção na facturação eletrónica é definida realmente, conforme vimos no slide anterior, no número 2 do artigo 299b, mas também na redação que é dada pela Lei 30, no artigo 128. E o que é que diz o número 3? O número 3 diz que o procedimento de ajuste direto regulado na presente secção está dispensado qualquer formalidade prevista no presente código, e se formos até ao fim, vimos não só na designação do gestor de contrato, mas também no regime de facturação eletrónica. Ora, o estar dispensado não quer dizer que a entidade, se achar que quer receber no âmbito dos simplificados as faturas também por aí, não o possa implementar. Há dispensa, não quer dizer que não possam definir um gestor de contrato e que não possam instituir o regime de facturação eletrónica nos simplificados. Ora, mas não basta transpor, é preciso definir um modelo de governação, é preciso regular as obrigações fiscais, é preciso regular os aspectos complementares da fatura eletrónica e os modelos de dados a transmitir ao portal base para efeitos do CCP. Isto são temas que temos aqui, os dados a transmitir ao portal base é um tema que eu tenho aqui reforçado a importância do mesmo, porque nesta matéria muitas entidades ainda não estão a trabalhar a comunicação dos dados das facturas aceites e pagas no âmbito dos contratos, da execução de contratos. Ora, vimos que é necessário definir um modelo de governação, de regular as obrigações fiscais, os aspectos complementares das faturas, e tudo isto, conforme dito inicialmente, é acompanhado, todos estes processos são acompanhados de decretos-leis e de portarias. E eu aqui tenho as que considero serem as mais importantes. Ora, tudo vai beber à fonte. Temos a diretiva, temos a transposição, feita através do Decreto-Lei 111, temos um modelo de governação através do Decreto-Lei 123, temos a regulação das obrigações fiscais através do Decreto-Lei 28, os aspectos complementares da fatura eletrónica é aqui regulado através da portaria 289,
E por último, mas não menos importante, temos a Portaria 284. Esta portaria, para mim, no âmbito dos contratos públicos, é das mais importantes, porque é a que tem mais impacto em todo o processo de facturação eletrónica. É o que vai obrigar à integração entre algumas soluções, de forma a garantir a total automatização e de forma a garantir realmente que haja aqui a tal desmaterialização de processos que é pretendida. Está bem? Modelo de governação. O Decreto-Lei 123 vem realmente definir o modelo de governação para a implementação da facturação eletrónica, mas não só. Ele vem também atribuir à ESPAP a coordenação da implementação da faturação eletrónica e vai definir os prazos de obrigatoriedade da faturação eletrónica. Ora, as responsabilidades que foram emitidas à ESPAP foi de um conjunto que tem um impacto tremendo em todas, da forma como os sistemas irão trabalhar e se ligar e interoperar entre si. Ora, a ESPAP ficou com a responsabilidade de emitir os tais requisitos técnicos e funcionais. Também ficou responsável de desenvolver instrumentos de suporte à gestão de mudança, não é? Regras, manuais, comunicados, tudo o que possa ajudar e dar suporte a esta mudança é da responsabilidade da ESPAP. Ora, ela também ficou aqui com a responsabilidade de fornecer uma solução EDI, ou seja, uma solução para a recepção e processamento de faturas eletrónicas, que atualmente é conhecido pelo FE AP da ESPAP, às entidades referidas no número 1, no número 2 do artigo 9 do Decreto-Lei 111B. Ora, para além de fornecer, ela também tem que disponibilizar esta solução de emissão de faturas eletrónicas para as administrações públicas. Esta responsabilidade é pesada, da ESPAP, porque se as coisas não correm muito bem, quer dizer que ela não fez um bom trabalho, não é? Por isso, ela tem estado muito atenta, tem feito muitos comunicados nesse sentido e tem seguido uma direção que é realmente a da transformação digital e da interoperabilidade entre os próprios sistemas. Ora, por força do número 5 do artigo 299B do CCP, a regulamentação dos aspectos complementares da fatura realmente é atribuída aos membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças e das obras públicas. E é aqui que entra o Decreto-Lei 28 de 2019. Porquê? Porque ele vai, para além de regulamentar todas estas obrigações fiscais no âmbito do processamento de faturas e conservação e não só, ele também vai definir aqui quais são os requisitos que as próprias soluções de faturação eletrónica devem garantir e vem também dizer qual é a forma aceite de validação da autenticação das faturas eletrónicas e bem como um outro conjunto de regras legais e exigências legais para a implementação e adoção da faturação eletrónica. Ora, eu aqui só dou neste Decreto-Lei 28, porque eu não vos quero, isto é um webinar, é um resumo, para quem não está dentro do assunto possa ficar contextualizado e quem já está dentro do assunto possa relembrar e até tocar em alguns pontos que nunca tinham sido despertados, não é? Ou tinham sido referidos, mas eu aqui no Decreto-Lei 28 dou especial atenção ao artigo 12º, que é a emissão da fatura por via eletrónica. Porquê? O número 2 do artigo 12º, tanto a linha A, B e C, vem aqui indicar
que considera-se garantir, indicar de que forma é que é garantir a autenticidade da origem e integridade dos documentos emitidos por via eletrónica. Eles aqui dizem que está garantida ou através de uma aposição de uma assinatura eletrónica, neste caso é uma assinatura digital qualificada, correto? Ou através de um selo eletrónico qualificado, de acordo com o regulamento EIDAS, ou através da utilização de um sistema de intercâmbio eletrónico de dados, o conhecido EDI. Este tal dialeto da faturação eletrónica que todos nós já nos estamos a habituar, correto? Ora, 3 formas de dar validade à fatura: acordo EDI, selos eletrónicos qualificados, assinatura digital qualificada. Tranquilo. Então, qual é o conceito de assinatura digital qualificada? É um conceito legal que indica a intenção do signatário em ficar vinculado ao conteúdo dos documentos, isto é um conceito assim mais geral, e que tem valor probatório reconhecido pelo regulamento EIDAS, desde que aquela assinatura qualificada tenha sido emitida por uma entidade certificadora de confiança, que no nosso caso, no caso de Portugal, são todas as que são certificadas pelo Gabinete Nacional de Segurança. Ora, então tivemos a falar sobre EDI, o Sistema de Intercâmbio Eletrónico de Dados. Mas o que é? O que é um EDI? O EDI é um sistema que tem um formato eletrónico padrão, que permite a troca eletrónica de informações e documentos, que vai substituir os documentos com base em papel. É simples, é simplesmente isto. Agora, no âmbito da facturação eletrónica, nos contratos públicos, tem que realmente seguir aqui um conjunto de normas e um formato estruturado para que estejam garantidos todos aqueles requisitos legais que foram transpostos pela Diretiva 55. Ora, assinaturas qualificadas é uma das formas de validar a fatura eletrónica. A legislação a considerar é realmente o regulamento 910 de 2014, que é conhecido pelo regulamento EIDAS, e temos também na nossa legislação, na legislação nacional, o recente Decreto-Lei 12 de 2021, de 9 de fevereiro, que vem assegurar a ordem jurídica deste regulamento. Isto é extremamente importante que vocês, vou-vos convidar a dar uma vista de olhos quando tiverem aqui algum vagar a este Decreto-Lei 12 de 2021. É de extrema importância, porque aborda aqui a obrigatoriedade da assinatura qualificada, eletrónica, digital qualificada, dos documentos que são enviados por meios eletrónicos. Ora, o regulamento EIDAS visa estabelecer aqui uma norma europeia comum quanto à segurança eletrónica, aumentando também assim a confiança. Ele vai estabelecer um conjunto alargado de serviços de confiança que vai aqui também, através deste reconhecimento do regulamento EIDAS, vai acelerar aqui o movimento transfronteiriço por meio de identificação eletrónica. E mais, não sei se têm conhecimento, desde 2018, qualquer cidadão da União Europeia pode aceder a qualquer serviço público online a partir de qualquer Estado-membro da União Europeia através de um cartão de identificação, desde que tenha o tal certificado de autenticação e qualificado e que dê cumprimento a este regulamento. Está bem? O Decreto-Lei 12 de 2021, que é muito recente, vem dotar as autoridades portuguesas de competências para realizar a supervisão que está prevista no regulamento.
ele também vem aqui, e ele está muito bem elaborado. Eu estive a ler aqui o decreto-lei, gostei muito da forma como ele abordou aqui esta temática do valor probatório dos documentos eletrónicos e sobre a certificação eletrónica quanto ao nosso Estado e das infraestruturas das chaves públicas. Eu realmente quero-vos convidar a dar uma vista de olhos quando tiverem oportunidade, porque no contexto público tem um impacto muito grande na forma como vocês trabalham. Então, assinaturas qualificadas na faturação eletrónica, quais as considerar? Assinatura digital qualificada, ou também conhecido como certificado digital qualificado, e um selo eletrónico qualificado. Quando é que temos que utilizar um ou quando é que temos que utilizar outro? É simples, selo eletrónico qualificado. Quando é que temos que escolher um selo eletrónico qualificado? Quando é pretendido fazer assinatura em massa das faturas e documentos fiscalmente relevantes. Ou seja, se o número de faturas que é emitido são 200, 300, 400, 500 ao mês, não é execuível assinar com uma assinatura digital qualificada uma a uma. O que é pretendido é que seja realizada uma assinatura em lote das faturas que são emitidas, a quando na origem, logicamente, e para que isto possa acontecer sem a intervenção humana, vocês têm que utilizar um selo eletrónico qualificado. Mas deixo aqui uma salvaguarda. Podem escolher, pode a entidade adjudicante, pode o operador económico escolher qualquer selo eletrónico. Os selos eletrónicos existentes no mercado são Digital Sign, Multicert, GTS, e a AMA também tem o programa SAFE, que permite que através do cartão de cidadão possa ser associado o selo eletrónico àquela entidade, mas tem que cumprir de forma cumulativa alguns requisitos para que possa estar apto a essa solução. Ora, mas vocês podem escolher qualquer selo eletrónico? Não. Só é possível escolher o selo eletrónico da entidade certificadora de confiança que tenha integração com o vosso ERP ou com a vossa solução contabilística ou financeira. O que é que isto quer dizer? Que vocês devem se informar, se emitem faturas, devem junto do vosso ERP ou do vosso parceiro contabilístico, de solução, fornecedora de solução contabilística, validar que entidades certificadoras têm integração. O correto e o ideal é que eles tenham integração com todos. Porquê? Porque vocês assim podem solicitar uma proposta a cada um deles, verificar qual é a economicamente mais vantajosa e adotar e proceder à aquisição desse selo eletrónico. Não tendo integração com todas as entidades certificadoras, meus caros, vocês vão ter que se restringir à escolha de um ou apenas entre um ou dois selos eletrónicos, porque estão condicionados devido à falta de existência de integração com toda a rede de entidades certificadoras de confiança. E isto é importante porque os gastos, os valores dos selos eletrónicos podem ser significativos, tanto para vós como para o tecido empresarial, não é? O sector privado. Ora, assinatura qualificada, quando escolher, não estou a falar do selo eletrónico, estou a falar da assinatura qualificada, quando escolher, quando a assinatura das faturas não for em massa e quando não existir integração da solução financeira ou contabilística. Ou seja, a quantidade de faturas que são emitidas são residuais, não têm expressão, como tal, é possível extrair do sistema e assinar com uma assinatura digital qualificada. Se for um trabalhador a recibos verdes, que é um exemplo,
não é? A pessoa coletiva tem que comprar obrigatoriamente o selo eletrónico. Se for um trabalhador a recibos verdes, que é um exemplo que também vos deixo aqui, ele pode assinar com o próprio cartão de cidadão, ou com a chave móvel do cartão de cidadão, ou com a assinatura qualificada do cartão de cidadão, porque são ambas qualificadas. Ora, uma das outras formas de validar a autenticidade da fatura é também através do sistema de intercâmbio eletrónico de dados. Doravante vou passar a usar a terminologia EDI, está bem? Ora, eu costumo dizer que um EDI funciona como o CTT. Eu costumo comparar ao CTT. É como enviar uma fatura, a fatura eletrónica é como enviar uma fatura impressa com correio registado e aviso de recepção. E isto fica, esta mnemónica fica. A única coisa que muda, até os gastos da fatura eletrónica são menores do que os gastos de envio de uma fatura impressa. Recentemente ouvi que enviar uma fatura impressa por correio registado e aviso de recepção ou por correio tem um custo de 5 euros, pode ter um custo de 5 euros. E uma fatura eletrónica tem um custo de 3 euros. Tinha que validar, mas em todas as partes, em todos os canais, realmente tenho ouvido esta comparação e realmente a economia dos gastos ou a economia dos custos tem sido notória com a implementação da fatura eletrónica. Atenção! Gostaria de fazer aqui menção a uma situação. A fatura, deixem-me só ver as horas, porque vocês sabem que o falar é um desafio muito grande. Eu vou-me despachar. 4h12, Jerusa, já já estou a terminar e até pronto, vou acelerar isto tudo, mas isto é importante só aqui o que eu vou dizer. Atenção, e tenho como fonte a SPAP, porque andei realmente a validar, não só a SPAP, mas pus aqui a SPAP e andei realmente a validar isto, e é importante que se saiba. No âmbito da faturação eletrónica, nos contratos públicos e no envio da fatura eletrónica por EDI, não existe ou não decorre a obrigatoriedade do envio do PDF, está bem? A fatura eletrónica no âmbito dos contratos públicos, no envio do EDI, é considerar apenas o XML, correto? Ora, logicamente, porque para efeitos de conferência e principalmente a conferência e pagamentos, os fornecedores têm aceite os pedidos das entidades adjudicantes de também procederem ao envio do PDF da fatura, mas não é obrigatório, está bem? Ora, vou passar aqui esta parte e só para fazer um breve resumo, que é o seguinte. Fatura eletrónica é aquela que foi emitida, transmitida, recebida num formato eletrónico estruturado. Isto é o que a diretiva diz, mas não é suficiente. Porquê? Porque é necessário também garantir, conforme já vimos, a assinatura qualificada e a conservação e arquivamento das faturas. Então passamos a ter este conjunto de requisitos para ser considerada fatura eletrónica. A portaria 289 vai definir as competências da implementação da fatura eletrónica, mas eu agora, para passar a palavra à Cláudia, pego aqui na portaria 284 nomeadamente o número 7 do artigo 7º. Porquê? Ora, o que é que esta portaria diz e este número, e o número 7 do artigo 7º diz? A entidade dos serviços partilhados da administração pública e as entidades gestoras da solução de recepção de faturação eletrónica deverão transmitir ao portal base no bloco de dados referente ao relatório de execução por mecanismos eletrónicos os dados essenciais das faturas eletrónicas aceitos e pagas no respectivo contrato. O que é que isto quer dizer? Que os dados das faturas eletrónicas, está bem,
devem realmente ser comunicados ao portal base, já é obrigatório, está bem? Conforme já dito anteriormente, está a ser feito, as entidades que estão a comunicar e que a sua plataforma de contratação pública não suporta esta comunicação, estão a fazê-los manualmente, mas ainda estamos muito longe de chegar ao pretendido e ao objetivo geral, que é a total automatização dos contratos. Então, é realmente necessário que haja a integração. Plataforma eletrónica, portal base, ERP e EDI. E esta integração dos sistemas vai garantir uma boa comunicação e um bom ciclo de vida da fatura eletrónica. E passo a palavra à doutora Cláudia Guerreiro, ao qual teve a gentileza de aceder ao meu convite de estar neste webinar, de forma a que possa esclarecer aqui também um pouco a comunicação, não só a comunicação da fatura eletrónica, mas também porque têm pedido esclarecimentos neste sentido, e a pessoa certa é a Cláudia. Cláudia, bem-vinda, obrigada. Uma vez mais, nós temos feito aqui um trabalho colaborativo de difusão desta obrigatoriedade da comunicação da fatura ao portal base, e ela vai aqui abordar alguns pontos que consideramos ser importantes, nomeadamente nos simplificados, que estas têm sido também muitas as dúvidas sobre a comunicação dos simplificados ao portal base. Tá bem? Seja bem-vinda, Cláudia. Ok. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Jerusa, pelo convite e pela vossa disponibilidade também a fazerem esta sessão. Eu vou, então, aceitar aqui o desafio de fazer aqui um conjunto de esclarecimentos relativamente à temática que a Jerusa tem vindo a falar convosco, mais numa ótica daquilo que são as obrigações previstas para comunicação ao portal base dos elementos da faturação eletrónica em Portugal. A Jerusa já abordou aqui alguns pontos iniciais e eu vou complementá-los de certa forma, está bem? Deixem-me só tentar então partilhar aqui o meu ecrã, só um bocadinho, posicionar-me exatamente. Doutora Cláudia, bem-vinda. Ok, eu estava só aqui a confirmar que tinha. Ok, está com todas as permissões, mas está se calhar ainda não é bem isto. Está-nos a mostrar todo o seu ecrã. Deixe-me ver, vou passar para aqui, só um bocadinho. Eu, entretanto, faço aqui o desafio, deixem-me aparecer, também faço aqui o desafio. Jerusa, em relação às nossas questões, eu não sei se dada a pressão das temáticas, se não ficaram aqui as perguntas todas guardadas para o final, mas recordo isto, temos também algumas questões relativas ao portal base, não é? Guardamos para o final. Okay. Eu já estive a ver aqui algumas questões também que foram postas, que eu logicamente queria abordar. Isto é ingrato. Não. Vamos já roubar a voz à Jerusa. Cláudia, está consigo, nem penso. Nós vamos fazer esta compilação. É efetivamente muito ingrato, porque são muitas, mas para não roubarmos mais tempo à ação, então agora passamos à Cláudia e já vamos às questões. Pode ser? Okay. Estão a ver o meu ecrã, não estão? Sim, agora sim. Muito bem. Então, eu gostaria de passar aqui a responder a algumas questões que me desafiaram, então, de as responder, de as clarificar. E a primeira tem a ver efetivamente com a portaria, que vem dizer que o portal base, a partir de agora, tem que passar a acolher toda a informação respeitante à faturação eletrónica. A faturação eletrónica recebida no âmbito dos contratos públicos. E, de facto, isso existe na alteração da portaria 57 de 2018, portanto, a portaria inicial do portal base é a 57 de 2018, que vem ser alterada com a portaria 284 de 2019,
E esta, no sumário, para além de outras configurações e outros temas de extrema importância e que têm um impacto muito grande na vida das entidades adjudicantes, que, por exemplo, é a questão dos preços unitários e dos mapas de quantidades, que também estão nesta portaria, mas para além dela, no sumário, existe exatamente esta redação que vocês veem aqui, que é com a implementação da fatura eletrónica nos contratos públicos, há a necessidade de completar o ciclo dos procedimentos, ou do procedimento e da execução dos contratos públicos no portal base. Então, qual é que é o objetivo principal deste processo? É que, de facto, cada vez mais se monitorize todo o ciclo de vida do procedimento e, efetivamente, nesse ciclo de vida, a componente da execução inclui as faturas. E essas faturas, para que todo o processo seja, de facto, completo, havia a necessidade de acomodar a informação da faturação junto ao procedimento em si. Então é isto que vai e é isto que está previsto nesta portaria e que tem que acontecer à medida que as entidades adjudicantes se vão adaptando a esta realidade que tem vindo a ser, digamos, atrasada no tempo para determinados players ou elementos do processo, nomeadamente os fornecedores, não é? Porque as entidades adjudicantes já deveriam estar todas aptas a este processo. Depois, outra das questões que foi atualizada no âmbito da portaria 284/2019 foi relativamente àquilo que seriam as fontes, portanto, as fontes de comunicação do portal base, elas estão definidas, salvo erro, no artigo 9º desta portaria, e quando se foi feita esta atualização, houve a necessidade de ajustar esta informação. Nós já tínhamos previsto aqui alargar o âmbito digamos, de interligação e interoperabilidade dos dados para outras entidades, nomeadamente as entidades que fazem a gestão dos softwares de gestão. Isto para quê? Para que cada vez mais existam serviços e aplicações que se ligam ao portal base, no sentido de que as entidades não tenham que estar a registar manualmente os dados que são necessários. Portanto, esse é o objetivo principal que se tem vindo a colocar, é integrar automaticamente para que possamos reduzir a carga administrativa e simplificar aqui a atividade das entidades. Pronto, isto está previsto na linha E, os softwares de gestão, e quando estamos a falar de softwares de gestão, podemos estar a falar de múltiplas aplicações como a IRC, como a Medidata, como a Primavera, a Quidgest, portanto, aplicações transversais dentro das organizações. E por último, relativamente à faturação eletrónica, na linha F colocamos claramente a entidade ESPAP, que é a entidade gestora deste processo a nível nacional, e, portanto, ela própria tem aqui uma figura principal na emissão de informação para nós, mas também na recepção da mesma, e depois as entidades gestoras da solução de recepção de fatura eletrónica. Porque é que temos aqui estas entidades gestoras da solução de recepção de fatura eletrónica? Porque o âmbito de implementação de faturação eletrónica em Portugal não se extingue na ESPAP. Portanto, a ESPAP tem um conjunto de entidades debaixo do seu chapéu que vão ter que utilizar a solução de fatura eletrónica que é implementada a nível nacional por esta, mas depois existem um conjunto de entidades do Estado que não vão estar digamos, nesta área de atuação e que elas próprias vão escolher a sua solução de faturação eletrónica. Então é disto que estamos a falar das entidades ou das empresas
que vão servir e que vão prestar este serviço a outros setores, como por exemplo o setor local do Estado, que pode escolher a sua solução de faturação eletrónica, que se vai ligar ao portal base. Portanto, é expectável que todas estas entidades se liguem ao portal base e que comuniquem a informação de todas as faturas a este sistema. Em termos de prazos, de facto, existe um prazo, existem vários prazos na vida da faturação eletrónica, como a Jerusa indicou, e, portanto, prazos que se fixam e que os outros se alteram recorrentemente. Esperemos que este seja o último a alterar-se, mas no que diz respeito àquilo que é a entrada em vigor das regras que estão definidas na portaria, não há dúvida nenhuma que a entrada em vigor da portaria, como esta diz, é 6 meses após a data da sua publicação. A data da publicação foi a 26/2/2019, portanto, a entrada em vigor destas regras são a partir de 6 meses, portanto, isto, fazendo-se aqui os cálculos, seriam, isto não está correto, peço desculpa que esta data aqui não é 26, a salvo erro é 9/2/2019, e por isso é que o prazo é 8/8/2019. Portanto, isto quer dizer que houve um processo do portal base para se preparar para esta interligação, e ele está feito. Normalmente, quando nós temos aqui cerca de 6 meses para atualizar os sistemas, portanto, dá-nos aqui alguma garantia que o conseguimos fazer atempadamente, nem sempre é possível. Mas, mais ou menos, dentro deste período, o portal base já estaria pronto para receber faturas de qualquer entidade que as quisesse comunicar ou que estivesse preparada para as enviar para o portal base. E já vamos ver, de certa forma, como é que isso se operacionaliza no sistema. Relativamente ainda à portaria 284, e também para percebermos um bocadinho o que é que o portal base está à espera de receber sobre esta temática, não é? Sobre a fatura eletrónica, qual é que é a informação e como é que ela deve estar estruturada. Isso está definido no anexo do relatório de execução, que é um anexo à portaria, é o anexo 14, e que não é mais do que aquilo que vocês veem aqui para já. Portanto, em termos de informação, aquilo que nos é indicado que deve ser recolhido ao nível do portal base é alguma informação ao nível de metadados e que devem ser recolhidos após a fatura estar no seu estado pago. Até lá nós não recebemos informação nenhuma sobre estes elementos. Há aqui ainda alguns ajustes a fazer sobre a operacionalização deste envio. No que diz respeito ao como é que isto vai acontecer, ou como é que vai ocorrer este processo, existem claramente aqui 2 modelos de comunicação de dados ao portal base, e um deles, ou o principal, é no conceito da faturação eletrónica na administração central, que é regulada pela ESPAP, ou é definida pelas regras que são dadas e orientadas pela ESPAP e pelos próprios sistemas que esta vai disponibilizando às entidades, e como é que nós vamos operar este processo. Vão existir claramente fornecedores e entidades adjudicantes de um lado e do outro. Existe no centro, digamos, desta comunicação, este S, nós chamamos-lhe aqui o broker, que recebe e envia as mensagens entre as respectivas entidades, entre as duas partes, e será este broker, esta entidade que podemos lhe chamar aqui uma ESPAP, que é o sistema de faturação ESPAP, que depois da fatura estar paga, procede ao envio dos elementos para o portal base e neste caso nós passamos a receber um conjunto de dados associados
a essa fatura e que vão cair, passa a expressão, dentro do contrato que está registado no portal base. Esta informação passa sempre por outra, digamos, outra entidade que não está aqui referida neste fluxo, mas que é a IAP da AMA. Portanto, todos os elementos e todas as mensagens que são transitadas passam sempre pela AMA em termos de plataforma depois de interoperabilidade a nível nacional. No que diz respeito ao segundo cenário que nós vemos para a comunicação das faturas eletrónicas ao portal base, temos aqui exatamente este modelo que exemplifica as comunicações para as outras entidades. Já tinha referido que estas outras entidades podem ser, então, a administração local ou outras que não estejam integradas no grupo ESPAP. E aí passa a estar, em vez de o sistema de faturação da eletrónica da ESPAP, nós passamos a ter aqui um conjunto de aplicações que nós também exatamente chamamos dos brokers, que são então estes softwares ou estes sistemas de gestão de faturação, que pode ser uma plataforma eletrónica de contratação pública ou não, ou pode ser uma outra plataforma, como a Safety Doc, ou como a E-Link, ou como a Indra, ou a IET, portanto, aquelas que estão posicionadas no mercado, e são estas que vão ligar-se a nós para enviar os dados da faturação eletrónica quando as faturas estão pagas. Porque é que nós temos aqui este circuito paralelo que diz Primavera e AIRC? Porque existem, então, ainda, para além dos brokers de faturação eletrónica, existem estes softwares de gestão, portanto, isto são softwares de gestão que também recebem as faturas, ou seja, imaginem, por exemplo, uma Câmara Municipal que até tem uma empresa, eu vou dar isto aqui só a título de exemplos, mas há uma Câmara Municipal que tem faturação eletrónica da Safety Doc, mas depois ou de qualquer outro broker que receba a fatura eletrónica. Mas depois essas faturas eletrónicas são todas depositadas no seu sistema de faturação da Câmara Municipal. E esta Câmara tem, por exemplo, a AIRC, ou a Medidata, ou outra que lhe seja, portanto, o seu ERP. Ora, como este sistema tem também todos os elementos da fatura, inclusive ao estado pago, se esta solução estiver ligada ao portal base, pode haver aqui uma possibilidade de comunicação por uma via ou outra. E, de certa forma, nós prevemos já esta possibilidade da entidade, por decisão, decidir quem é que vai ser o sistema que vai enviar os elementos da fatura eletrónica, se vai ser o seu broker ou se vai ser o seu sistema de ERP. Por fim, em termos de fluxo do processo, eu não estarei aqui a detalhar o portal base, mas para terem uma noção, aquilo que se espera ao longo dos registros que vão sendo feitos, e dando aqui um exemplo de um contrato que se inicia no início do ano de 2023 e que depois vai-se concluir, portanto é um contrato de um ano que está a decorrer e que tem que se fechar, tem que fazer uma execução. Nós o que vamos fazer é receber faturas ao longo do tempo, ao longo desse tempo de um ano, e concluir, fechar o contrato já com toda a faturação no próprio portal base. Por fim, esta é uma imagem apenas de uma fatura no portal base e, como veem, não tem aqui grandes dados associados, portanto é só uma informação muito sintetizada daquilo que são os elementos da fatura.
e os prazos para responder e para registar estas faturas, eles estão de certa forma associados aqui ao relatório de execução, mas as faturas vão sendo comunicadas à medida que elas ficam no estado pago, e desde que isto seja um processo todo automático, certamente que os prazos são cumpridos e toda a informação flui naturalmente. Por fim, não sei se já estou aqui em cima da hora, já percebi, não é? Gostava só aqui de esclarecer ainda em relação, deixem-me só fechar aqui a minha apresentação, só share, exatamente. Ainda em relação às questões que têm vindo a ser colocadas, há sempre aqui, e há aqui uma dúvida que se assiste relativamente aos ajustes diretos simplificados. Os ajustes diretos simplificados continuam a ser, de certa forma, portanto, uma dúvida em relação à sua comunicação do portal base, mas garantidamente eles podem ser dispensados através do 128 do CCP na sua publicação, mas há um conjunto de tipos de procedimento de ajuste direto simplificado, claramente é obrigatório comunicar no portal base. Não obstante disso, é sempre solicitado às entidades, por via da portaria, que vocês comuniquem os simplificados. Pronto. No que se refere à faturação eletrónica, portanto, até agora o projeto da faturação eletrónica incluía os simplificados. Inclusive a ESPAP previa isso, e a faturação eletrónica também estava prevista para isso. Agora, houve uma alteração ao artigo 128, como a Jerusa apresentou, e por isso estamos a aguardar orientações no sentido de se vai manter ou não vai manter, mas pelo aquilo que eu sei, existem muitas entidades públicas com o projeto da faturação eletrónica em curso e já em grande, em velocidade de cruzeiro, e não é pelo facto de ter existido a alteração ao artigo 128 que eles alteraram as regras internas e os simplificados. As faturas ao nível dos simplificados, 5.000 euros para baixo, continuam a ser, digamos, a ter que ser emitidas faturas eletrónicas. Jerusa, não sei se, acho que já passei aqui do meu tempo, portanto, vou passar a palavra. Não passaste, ficas aqui comigo um bocadinho. Isto foi tão importante. Isto não é uma formação, isto é uma troca de impressões. Vejam isto como uma tertúlia sobre a facturação eletrónica. Logicamente que havia muito para falar, mas fizemos aqui um resumo, um apanhado das coisas que achamos que eram mais importantes e não voltar ao mesmo. Já muito foi dito, não queremos voltar a tudo o que já foi dito. Queríamos destacar aqui algumas coisas de diferente relativamente, neste caso, a comunicação das facturas ao portal base, que obriga à integração de vários sistemas. Integrar, interoperar. Palavras de ordem. Mas temos aqui, acho eu, mais uma palavra de ordem, que é comunicação. Comunicação aberta, clara, entre as partes, entre entidades adjudicantes, entre entidades adjudicantes e fornecedores. Vocês que troquem, partilhem metodologias, processos, porque só quando partilhamos ideias é que conseguimos atingir algo ainda mais brilhante, com ainda mais sucesso. É o trabalho de equipa, e a equipa aqui é a administração pública, não é outra. Isto é o meu ponto de vista, logicamente, e a Cláudia sei que ela bebe e partilha disso. Por isso, vocês vão ter agora umas questões que eu gostaria, tanto eu como a Cláudia gostaríamos que vocês preenchessem, e enquanto preenchem, eu vou dar aqui uma vista de olhos ao bate-papo, que eu já percebi que deixa lá, eu se não organizo esta casa, já não há interoperabilidade, não há interoperabilidade eletrónica. Vamos lá organizar esta casa. Há aqui Olá, muito obrigada, Cláudia, muito obrigada
a Cláudia teve o dom de agarrar nesta velocidade que a Jerusa já levava e apontar então aquilo que tínhamos dito inicialmente, que é por um lado faturação eletrónica, mas por outro lado o imperativo da sua comunicação em termos de portal base. Já sabíamos, eu já tinha dito isto, volto a referir, 2 horas, o tempo já cá está e, portanto, vamos tentar geri-lo da melhor forma. E neste momento restam-nos aqui 20 minutos, vamos tentar fazer aqui perguntas e respostas, e agora vou lançar aqui para a Jerusa. Efetivamente havia um conjunto de questões que podem ser até interessantes para as perguntas e respostas que vocês têm. E é importante conhecermos aqui a audiência. E então eu ia pedir a todos, e Cláudia e Jerusa, já estamos aqui a lançar a primeira, exatamente. Vamos pedir aqui a vossa ajuda, no sentido de percebermos dentro da nossa audiência quem é que já implementou a faturação eletrónica. Temos aqui 320 pessoas, vamos considerar isto válido quando tivermos pelo menos 100 respostas. Concordam, Cláudia, Jerusa? Eu lanço o desafio das 200, eu gostaria muito que chegássemos às 200 e acredito que vão aceitar o desafio. Não, eu também acredito que sim. Vamos lá ver, 120, isto está. E neste conjunto, ficámos sem som. Temos aqui alguém que diz que ficámos sem som. Confirmem-me lá. Está toda a gente a ouvir-me? Sim? Ok, pronto. Então acho que está tudo. Portanto, neste momento temos aqui já 150 pessoas e há aqui não vamos revelar já, mas neste momento, perante a audiência, se calhar isto está aqui muito equilibrado e daí as questões que se colocam. É por lá, temos quem já... Eu estou a ver que algumas estão a responder no chat, não respondam no chat, respondam por favor nos inquéritos. O sim era para mim, o sim era que me estão a ouvir. Mas eu aproveitava, enquanto as pessoas respondem, e creio que esta é para a Jerusa. Uma primeira questão que nos foi colocada, Jerusa, pela Carla Venâncio, é uma reflexão e uma pergunta, que é, a maior dificuldade tem a ver com os pequenos fornecedores e como é que se pode fazer para poder comprar ou adquirir algum serviço de pequenos custos? E fala até inclusivamente, pronto, aquelas situações típicas de falece alguém e como é que se processa a fatura da coroa de flores? Esta é uma primeira questão. Até atingirmos aqui os 200, vamos lá, vamos tentar fazer. Eu quero os 200 e estamos quase lá, mas vou responder. Nós temos que considerar quais são as características, qual é a tipologia de fornecedor daquela área geográfica ou então que fornece a entidade adjudicante. O fornecedor tem que usar o mesmo EDI que a entidade adjudicante? Não, de todo. É de notar que toda a rede EDI, ou brokers, conforme dito pela Cláudia, são diferentes terminologias, não é? EDI, broker, toda a rede EDI é aberta, ela está interoperável, está bem? Então, eu enquanto fornecedor faço a minha escolha. Se for uma grande empresa, provavelmente, tipo a Sonai, provavelmente uma safety faz sentido, mas eu se for um mecânico, um agricultor, ou uma cozinheira, ou um formador, isso não me vai fazer muito sentido, porque os custos são imensos, não é? Ou seja, é preciso analisar quais são os EDIs que existem no mercado e o que é que cada um deles apresenta. O que é que têm que considerar para solicitar a proposta? Os custos de adesão, os custos de setup, os custos das transações, se estão integrados com todos os EDIs existentes no mercado nacional, isto numa ótica nacional, logicamente. Estes são pequenos grandes pormenores que devem ser aqui tidos em conta para a escolha de um EDI. Eu trabalhei nos últimos anos, eu fiz parte de um grupo que também tinha um EDI, que eu considero que era um dos EDIs mais user-friendly no mercado para pequenos fornecedores, devido aos baixos custos que tinha. Mas isso é um trabalho de casa que tem-se que fazer. Agora, não podemos obrigar a que os fornecedores utilizem os mesmos EDIs que as entidades adjudicantes ou que tenham um diferente para cada entidade adjudicante. Não, isso não faz sentido, isso não acontece, está bem? É preciso perceber, quando solicitarem proposta, já tem que se inscrever no laboratório.
Mas isto é interessante, porque falaram nos fornecedores, mas se calhar poderíamos desenvolver algo, um webinar ou uma sessão de esclarecimento ou qualquer coisa direcionada apenas para o sector privado, não focar estes aspectos todos do base, interoperabilidade, porque eles sim é que precisam de ser clarificados, eles sim é que precisam de ser acompanhados e esclarecidos. Pronto, estamos aqui em direto, a ouvir via cores, neste segundo a ser desafiados para mais uma sessão de esclarecimento. Lá chegaremos. Ora bem, em relação à primeira questão, estamos então esclarecidos e deixem-me aqui encerrar a enquete, aquela que foi lançada inicialmente. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas de facto a audiência, vou compartilhar com todos, não sei se estavam a antecipar isto, mas estas questões são tão pertinentes para quem já implementou como para quem ainda não implementou e, portanto, neste momento até os meus parabéns à audiência pela maturidade, pela maturidade que demonstra quando está presente num webinar destes. Ora bem, eu vou lançar a segunda enquete e a segunda questão, pode ser? Pode ser ou não? Pode. Pode? Ok, pode. Então vamos lá aqui à segunda. E esta referente aos EDIs. Vamos? Pois, entretanto, se vocês quiserem, vão fazendo também aqui algum comentário. Quando adotou a recepção da fatura eletrónica via EDI, e aqui é uma questão temporal, portanto, para percebermos também a maturidade desta adoção. Em relação às perguntas que nos foram colocadas, e eu acho que ainda relacionada com a anterior, e é para a Jerusa, que medidas podem as entidades adjudicantes adotar para facilitar e informar os pequenos fornecedores? Ações de sensibilização, por exemplo, dizendo Sim, ações de sensibilização. A tal publicação no website sobre a temática da facturação eletrónica. Eu sei que muitas entidades, municípios principalmente, os municípios são aqui os meus, eles trabalham muito bem, pelo menos os que eu tenho tido o privilégio de conviver no dia a dia, grande parte deles tem no website da sua entidade um menu ou um link, transparência, contratação pública. Desafio, vamos também lá pôr informação relativamente à facturação eletrónica, facilmente acessível, informação aberta a todo o público. Vamos trabalhar nesse sentido. Tudo o que é informação clara ou uma comunicação clara facilita processos, correto? Enviar uma notificação ou uma newsletter dá trabalho, dá, mas depois as coisas correm bem. Façamos uma newsletter aos nossos fornecedores a dizer: facturação eletrónica, sim, você é obrigado. O que é que tem que fazer? A, B, C, D, por aí abaixo. É simpático. Eu também gostaria de receber uma coisa dessas. Mas é verdade, vamos apaziguar aqui as relações, eu acho que temos que estreitar e habituar-nos a falar, a trocar impressões, até mesmo eles podem nos dar até sugestões. Porque não lançar um inquérito à vossa bolsa de fornecedores como sugestões de como comunicar novas medidas? É um exemplo, é algo que vocês podem aqui também considerar. Mas eu aqui destaco muito a comunicação, o envio de uma comunicação formal, por e-mail, com documento em anexo a indicar os passos que têm a fazer, e no website da vossa entidade ou nos canais sociais, principalmente o site da entidade, introduzir essa informação. Eu acho que se partirem daí, dessa base, já é fantástico. Não temos de esclarecimentos, formações. O Vítor lançou aqui um mote que estrutura já quase um plano de intervenção. Um plano de intervenção para as boas práticas. Isto já dava para fazer aqui um guia. Eu vou, entretanto, encerrar esta enquete. Eu acho que a audiência está solidária comigo, não é? Porque vemos o tempo a passar. Está quase. Está quase. Não, aqui, em relação a esta questão, eu vou encerrá-la, está bem? Mas sim. Também, não sei se fará sentido compartilhar estes resultados. Compartilham? Sim ou não? Digam-me lá.
compartilhar por breves minutos, mas isto é interessante perceber. Porquê é que é importante perceber isto? Na pergunta anterior eu fiquei fascinada e surpreendida por ter, pelo menos das pessoas, ou de quem esteve aqui presente, 61% dos presentes já tinham adotado a facturação eletrónica. Parabéns! Eu não tinha a noção, nós não temos dados em Portugal sobre já a operacionalização da facturação eletrónica. Eu fiquei surpreendidíssima e orgulhosa destes 61% que, apesar de ainda não ser obrigatório, já estão aptos à facturação eletrónica. E agora, aqui, quanto à adoção do EDI, é interessante percebermos isto. Há mais de 32% adotaram o EDI há mais de 2 anos. 32% adotaram o EDI entre 1 a 2 anos, 20% entre 1 ano e 6 meses e 16% há menos de 6 meses. Continuo a dizer, estou estarrecida de felicidade, porque não sabia, nem fazia a menor ideia que já estávamos tão à frente, ou pelo menos estas entidades que se encontram aqui presentes são uma referência, mas que fantástico, que caminho fantástico está a ser feito. Eu pensava que estávamos muito mais atrasados. Estas sessões são importantes não apenas no sentido unilateral, não é? Dos nossos especialistas partilharem o seu conhecimento, mas também, lá está, como eu tinha dito inicialmente, tanto a Cláudia como a Jerusa são pessoas que operam diretamente com as vossas necessidades e as vossas dificuldades e pronto, e neste momento estão a receber aqui um miminho, que é, afinal, isto está a valer a pena aquilo que estamos a fazer. Podemos passar para a Q3? Vamos, sim, senhora, e eu, entretanto, vou desafiar agora a Cláudia na terceira, entre a Q3 e a pergunta que nos foi colocada também em chat. Portanto, o desafio à audiência neste momento é, na sua organização, existe integração entre EDI, ERP e gestão documental? Vamos lá ver, tentar aqui bater as 200 pessoas na outra pergunta. Esta pergunta é importante, por favor. Integrar. Automatização da comunicação da fatura eletrónica. Integrar. Esta informação é importante. Respondam, por favor. Eu creio que a Cláudia poderá também já pegar nesta pergunta que chega do Helder Caria, que é quem comunica ao BaseGov. O nosso, e aqui um bocadinho misturado entre as duas, mas quem é que deve comunicar ao BaseGov? O ERP diz que será o EDI diz que não sabe nada. Como será feita a identificação, ligação da faturação com o ID do contrato no BaseGov? Pretende-se uma comunicação automática, não sendo viável uma comunicação manual. Cláudia, pode ser a Cláudia, desta vez? Sim, eu não estou a ver a questão. Estava mesmo no início, mesmo no início de tudo, do Helder Caria. Mas a pergunta é mesmo esta: quem comunica o BaseGov? O nosso RP, que é a AIR, que diz que é o EDI, que é Safety, diz que não sabe nada. Como será feita a identificação, ligação da faturação com o ID do contrato no BaseGov? Bom, então eu passo a explicar. Estas portarias deviam ser acompanhadas de duas circunstâncias, que era, primeiro, listar as entidades que fazem parte deste processo, que nunca estão listadas, não é? Ou pelo menos que houvesse aqui uma complementaridade de informação, e depois que também fossem assessoradas financeiramente para a sua implementação. E o que acontece é que isso não ocorre. Portanto, a lei diz assim, implemente-se, e temos que implementar, mas depois temos que operacionalizar no terreno e forçar essa operacionalização. E no que diz respeito a estas entidades privadas, tem que haver aqui um forcing por parte das entidades públicas a dizer implemente-se. Portanto, é lei, implemente-se. O que não tem vindo a acontecer nestes últimos tempos. Porquê? Porque nós estamos a empurrar com a barriga um conjunto de prazos da faturação eletrónica. Portanto, quem é que tem que integrar? Claramente, se não for o EDI, se não for o ERP, porque o ERP é complementar, tem que ser o EDI.
Portanto, no limite, daqui a 6 meses, nós temos que partir do princípio que todos os brokers /EDIs, ou aqueles principais brokers EDIs do mercado, estão ligados ao portal base através da AMA, e que vão enviar faturas eletrónicas. Para nós, vão enviar faturas eletrónicas pagas, resultado, os metadados, ao fim e ao cabo. Depois, a outra resposta, em relação a qual é que vai ser o elemento-chave desta relação, nós temos 2 elementos-chave para trabalhar. Um é o número de compromisso e o outro é o número de contrato do portal base. A questão aqui é que o número de compromisso já é para vocês, portanto, uma situação real, e para o portal base não é. Portanto, nós vamos ter que acomodar o número de compromisso dentro dos nossos contratos para que haja a ligação. O número do contrato do portal base também seria muito desejável para nós, porque portanto, é uma chave também bastante válida, e o que vai acontecer é que as faturas, ao longo da sua execução, que era uma pergunta que também estava aqui, as faturas ao longo da execução vão caindo dentro daquele contrato, passa a expressão, até que ele se execute ao fim do ano, ao fim de 2, ao fim de 3. Está bem? E se calhar com diferentes números de compromisso. Portanto, isso é um tema a fechar com os EDIs. Já há aqui uma pré-definição feita da nossa parte, podemos ter que fazer algum ajustamento. Portanto, já não é possível alguém dizer isso não é comigo. Está dito, está dito, está esclarecido. Eu ia dizer graças a Deus, graças à Cláudia. Vamos ter que forçar a máquina a começar a acelerar neste processo. Estás a perceber agora, Marisa, porque a importância que eu dei da Cláudia estar hoje aqui presente, visto o alcance que nós temos junto de tantas entidades adjudicantes, e não só, eu acho que é importante esclarecer esta temática, estas dúvidas que são tão simples, não é? Mas que barram este processo. Eu acho que a partir de agora já podemos dizer, sei o que tenho que fazer, vamos trabalhar bem. E vamos pressionar quem temos que pressionar para que a integração exista. E até janeiro, se possível. Sim, Jerusa, eu posso... Vou brincar. O motim do portal base do Zé Dino, não. Eu lancei mais uma pergunta que tem mesmo a ver com isto. Desculpa-me lá, Marisa, que é, tinham conhecimento que deveriam comunicar os dados da fatura ao portal base por EDI, neste caso EDI devia ter posto broker, EDI, RP, plataforma eletrónica de contratação pública, mas o que aqui estamos a considerar são mais as soluções de recepção, envio e recepção de faturas eletrónicas, não é? O EDI e possivelmente RP. Porque isto é importante, esta questão, eu passei algumas, porque esta é importante também para a Cláudia, também para o portal base, porque é que se não tinham conhecimento, eu estou a ver que o não aqui está-se a destacar, e se não tinham conhecimento, porquê é que não tinham conhecimento? O que é que falhou aqui? O portal base tem feito aqui, fez recentemente um webinar em setembro, não foi, Cláudia, sobre a comunicação da fatura eletrónica ao portal base, ou foi em julho ou foi em setembro? Foi antes das férias ou depois das férias? Já não me lembro. Foi antes de setembro, eu acho que... Foi em julho, antes das férias. Sim. Pronto, Sim. Tem promovido aqui vários canais de comunicação sobre a obrigatoriedade da comunicação da fatura eletrónica ao portal base. No YouTube tem lá esses vídeos disponíveis para consulta. As próprias FAQs do portal base têm lá a esclarecer muita desta informação. As próprias portarias. A própria Cláudia. Se me permite, Jerusa e Cláudia, às vezes as sinergias são também importantes. Quando nós juntamos diferentes organismos, também o efeito espraia-se, acho que passa um bocadinho por aqui. Se calhar sozinho o portal base atinge uma determinada audiência, em articulação neste momento estamos aqui e muito participado, e eu agradeço sobretudo a velocidade com que vocês participam logo nas enquetes, porque quer dizer que estão agarrados e também percebem a importância não só da resposta, como também da reflexão que resulta da resposta. Portanto, esta parceria, e eu agradeço evidentemente
à Cláudia a disponibilidade que teve para vir, e eu já desafiei a fazer por si também uma sessão, porque percebemos a importância, efetivamente, mas lá está, as vontades quando se juntam, o efeito é catalisado, não é? E acho que este é mais do que o espelho disso. Eu vou encerrar esta enquete. A Jerusa destrói-me o alinhamento. Espero que ainda estejam aqui connosco. Só para fechar, porque ficamos um minuto e eu sei que temos que cumprir, 69% dos presentes não tinham conhecimento que tinham que comunicar os dados da fatura ao portal base. Falhou alguma coisa aqui? Jerusa, deixa-me só comentar. Eu vou lançar aqui também, enquanto a Cláudia, vou lançar então aqui a questão 5. E permitam-me só fazer aqui um parênteses antes do comentário da Cláudia. Há aqui um conjunto de questões, elas não vão ficar sem resposta. Nós já estávamos a antecipar que íamos ter aqui um conjunto imenso de questões, e creio que o António, com quem eu não falei, já tinha sugerido que se fizessem factos, e é isso mesmo que vai resultar daqui, pela pressão do nosso tempo, porque de facto não vamos ultrapassar, não temos ultrapassado e vamos cumprir isto, não vamos ultrapassar aqui muito tempo, e portanto vamos fazer as facts com a ajuda evidentemente da Jerusa e da Cláudia, vamos disponibilizá-las àqueles que responderem ao inquérito final do webinar, porque nos dá a indicação de que estiveram aqui, está bem? Portanto, será disponibilizado. Agora vou passar à Cláudia e não vou lançar mais nenhuma questão, permitam-me então fazer esta contextualização do chat, mas elas vão ser todas respondidas neste momento. Então agora passa à Cláudia e depois, entretanto, encerramos aqui com a reflexão desta enquete. Está bem? Pode ser, Cláudia? Sim. Sim, acho que pode. Eu gostava só também de clarificar um pouco, porque esta portaria já vem de 2019 e sempre que nós fazemos qualquer intervenção ao sistema, nós comunicamos aos utilizadores. Portanto, o nosso núcleo de atuação é dentro de uma área reservada do portal e diretamente aos e-mails que estão registados nos seus utilizadores. Portanto, normalmente, não sei se é por uma questão cultural ou organizacional, mas estas comunicações não são públicas e, por isso, muitas vezes acontece que há um utilizador da organização que sabe, mas que se distrai ou que não se apercebe da importância ou da relevância daquela informação, e isto acaba por passar despercebido dentro da própria organização. Portanto, eu penso que todas as entidades que atuam naquilo que é a relação com o portal base sabem que há uma portaria que alterou a portaria inicial e que ali há uma série de compromissos e regras obrigatórias a cumprir. É óbvio que sim, que nós temos que reforçar, não reforçamos ainda porque sabemos que as máquinas que vão enviar faturas eletrónicas ainda não estão a trabalhar. E, portanto, temos deixado o barco andar, passa a expressão, e temos dado aqui algum prazo para adaptação por parte das entidades adjudicantes. O que não quer dizer que as entidades tenham obrigatoriamente que registar a informação manual. Portanto, não é isto que se deseja. É óbvio que estão lá as funcionalidades de registar faturas manuais, elas existem, mas o que se deseja é que tudo isto seja um processo de interligação e integração sem esforço adicional para as entidades adjudicantes, está bem? Portanto, o que eu peço é que, por favor, vejam a informação que está disponível na área reservada do portal para garantir que têm todos os esclarecimentos e nós temos factos relativamente a este processo também para vos poder disponibilizar, e eu se calhar vou sugerir que se relance outra vez o tema internamente aos utilizadores do portal base, está bem? Pronto, depois só queria dizer, para finalizar, há imensas questões muito pertinentes neste chat do webinar que são extremamente importantes e que eu sei que vocês neste momento já estão com imensas dúvidas, se tenho ou não tenho que registar, se devo ou não devo parar, se para este tipo de procedimento é ou não é obrigatório. Portanto, eu acho que a Marisa vai claramente depois proceder a todas as respostas, está bem? Com a nossa partilha. É isso mesmo, não ficarão, assegurar-vos que não ficarão por responder, mas e vou sublinhar isto também, é muito importante
lá está, o alinhamento do próprio desenvolvimento das temáticas e da abordagem que os especialistas, neste caso a Jerusa e a Cláudia, podem fazer, para esse alinhamento e sobretudo para quem está no terreno com as mãos na massa, é muito importante compreender a vossa realidade, e é essa compreensão também que vai permitir ajustar a ação, inclusivamente das entidades que vos podem efetivamente também apoiar na senda da interoperabilidade e integração, comunicação. Citando, eu já aprendi e espero que vocês também. Jerusa, uma palavra final. Eu, antes de tudo, e porque depois vou sair, muito obrigada à nossa audiência pela vossa participação, muito obrigada a vocês ambas pelo trabalho excepcional que fazem no terreno e, sobretudo, junto das pessoas, é grão a grão, isto é mesmo passo a passo, este é o trabalho que se faz, é um a um, isto não há cá, como é que é? Não há selos, não é? Que fecham muitas perguntas. Portanto, acho que o vosso esforço é maravilhoso. O entusiasmo e a paixão, espero que a tenham sentido desse lado. Isto não é só trabalho, isto é muito sentido de responsabilidade, é muito sentido de que é pertinente o trabalho que se está a fazer. Acho que isso nota-se no entusiasmo da Jerusa e também na serenidade da Cláudia, muito disponível. Portanto, eu da minha parte, muito obrigada. Tem ainda aqui uma enquete. Jerusa, uma última palavra à nossa audiência. Sim. Estamos 5 minutos fora do tempo, é a primeira vez que desgraçamos o tempo de um webinar. Peço desculpa por isso. Eu quero agradecer a todos os presentes. Este realmente é um tema quente, é um tema importante, porque vai interferir com tudo, com os processos do todo, do sector privado, do sector público, e o facto de terem estado aqui presentes tantas pessoas que até às 5h05 ainda se mantiveram online para ouvir tanto a mim como a Cláudia e a forma desconstruída como abordamos a temática, fazer um bocadinho diferente do que já tinha sido feito, foi extremamente importante. E quero agradecer o facto também de terem respondido a este inquérito que nós também introduzimos aqui no fim do webinar. A informação que nós levamos aqui é de uma riqueza tanta que vocês não têm a noção do que é que se pode trabalhar agora com estes dados que vamos retirar. E não só os resultados do inquérito, mas também os resultados das perguntas, as ilações que vamos tirar de todas estas questões que foram submetidas no chat e que vamos ainda analisar e responder em forma de fax quase, não é? Vai-nos também permitir ter um olhar diferente sobre este processo e num processo futuro, não de facturação eletrónica, mas de qualquer outra temática que venha a ser implementado, ele pode ser melhorado muito também por todas estas dúvidas, pela partilha, pelas sugestões. Por isso eu estou eternamente grata pela forma como aderiram a este webinar, à Cláudia, porque aceitou este desafio, sempre disponível. Não tenho palavras para agradecer, Cláudia, foi muito importante. A visão que eu tive deste webinar, de trazer, para falares um bocadinho sobre as facturas, confirmou-se que era a correta, vista a adesão e todas as questões que aqui foram postas. E a Marisa disse aqui uma palavra-chave: sinergias. Quando trabalhamos juntos trabalhamos tão bem. E agora tenho uma palavra muito complexa e muito difícil, que eu gosto sempre de referir, que não tem nada a ver com a facturação eletrónica, mas as sinergias são importantes, mas são ainda mais importantes quando temos aqui a sonoridade bem patente. Ou seja, quando as mulheres se juntam para trabalhar, trabalham com excelência. Olha, é só em jeito de brincadeira. É só em jeito de brincadeira. E os homens, eu no último webinar arranjei o problema com as regiões. Porque temos logo aqui o António e os homens. António, vocês já estão habituados a trabalhar muito bem. Olha, a Incurso é uma casa de todos, é uma casa que procura isto mesmo, criar sinergias,
porque percebemos que sozinhos chegamos lá, mas juntos chegamos mais longe, não é? Citando uma frase que não sei de quem é, parece um lugar comum, mas não é um lugar comum. É muito mais fácil quando fazemos as coisas com sinergia. É mesmo isto. Jerusa, Cláudia, agora sim, vamos fechar. Eu convido-vos a continuarem a ver a nossa oferta. Percebam-se também que a responsabilidade não pode estar só do lado de quem passa, é também muito, muito importante, é muito, muito importante que vocês também acompanhem o trabalho que ambas vão fazendo, que em curso vai fazendo,